Quem destruiu a Venezuela? Fica a minha pergunta para você. A má gestão. A queda abrupta do preço do petróleo, as sanções econômicas contra a Venezuela. E existe corrupção na Venezuela. Você está rindo, mas é verdade. É que é mentira, você mente muito. Verdade. E a questão... Esse convite existe porque a Venezuela se tornou um balde de rótulos. Ditadura, hiperinflação, socialismo, madurismo. No entanto, não se explica um país simplesmente por rótulos. Aqui estão 3 pessoas com histórias, experiências e visões muito diferentes sobre a Venezuela. Cada perspectiva que nasce diz que possivelmente o que destruiu a Venezuela foi a queda do preço do petróleo, outras pessoas partem de uma perspectiva de que foi o socialismo. Cada um traz seus fatos, cada um traz suas narrativas. Para a gente trazer para esse próximo bloco sobre quem destruiu a Venezuela, fica a minha pergunta para você, de uma perspectiva da mídia. Quem destruiu a Venezuela? A má gestão, né? Eu sempre me questiono por que a Venezuela não é uma Dubai. Porque tem com quê? A Venezuela tem com quê. Então, Você já foi a Dubai? Ainda não. Então, voltando. Na verdade, a má gestão do governo, né, do país, porque é um país tão rico, não só de petróleo, né, minérios, ouro, etc. Então, e voltando um pouco no passado, não foi Hugo Chávez que destruiu a Venezuela, né? Acho que isso vem de várias gestões, várias presidências. Porém, quando Chávez estava no governo, o barril do petróleo estava no máximo, era 100 ou mais dólares por barril. E naquele então, justamente na última eleição do Hugo Chávez, ele lançou o Missão Vivienda, né, um grande plano de dar moradia a todos os venezuelanos. E ali aconteceu um boom imobiliário, no sentido de uma construção imensa, inclusive com apoio de engenharia cubana, russa, chinesa, bielorrússia, para construir essas vivendas, essas residências comunitárias, né, esses edifícios e condomínios. Ali, o país já não estava tão bem economicamente, mas aquela era a grande cartada do governo para se manter no poder, né, Hugo Chávez ser reeleito, como de fato foi. E ali ele começou a construir, outorgar essas vivendas, e ali gerou também um déficit de caixa do país, né? Aquilo ali consumiu parte dos recursos econômicos do país. Claro, Chávez ganha a eleição, mas em seguida falece, e a partir daí o governo continuou com esse plano da Missão Vivenda. Até hoje não conseguiu, apesar de, se não me engano, ter distribuído 5 milhões de vivendas, de residências, até hoje não conseguiu suprir essa demanda de déficit residencial no país. Mas então, a partir dali, e também a corrupção, né? O país, a Venezuela, infelizmente, é um dos países mais corruptos do mundo, continua sendo, tanto que é muito curioso que, embora o país viva num racionamento elétrico, você vai em um bairro chamado Las Mercedes, localizado em Caracas, e você fica impactado do que está acontecendo ali. Inclusive, há 2, 3 anos atrás, eu fiz uma matéria sobre Las Mercedes, subida de prédios muito suntuosos, né? Pessoas investindo milhões de dólares, e ali em Las Mercedes parece que é uma Beverly Hills da Venezuela, que você à noite está ali e você fica impactado com a quantidade de Ferraris, de Mercedes, de Land Rover novos, né? Tem até uma concessionária da Ferrari lá. Então, quer dizer, ao longo desse tempo, e não é somente do governo Chávez, não é somente do governo Maduro, é algo arraigado a questão da corrupção, né? Então, em vez de canalizarem os recursos, infelizmente, esses recursos vão para outras vias que não benefício do povo como um todo, apenas para de algumas camadas, sobretudo, obviamente, de quem está perto dos aliados do governo, chamados enchufados, né, os conectados à tomada.
quando você fala sobre corrupção, eu como espectador dessa conversa consigo conectar um pouco a realidade brasileira. E aí, Breno, eu queria poder escutar um pouco do teu lado, se você concorda que o que destruiu a Venezuela foi um fracasso interno, ou se grande parte do cerco internacional ou do preço do petróleo influenciou também na derrocada do país. É simples, basta olhar os números. A história econômica recente da Venezuela se divide entre antes e depois de 2014. Por que 2014? Porque em 2014 aconteceram dois fatos relevantes. Um fato, o despencamento, a queda brutal dos preços do petróleo depois da crise de 2008 e 2009. O preço do petróleo cai logo em seguida à crise mundial de 2008 e 2009, ele se recupera parcialmente e despenca em 2014. Isso viria a afetar todas as economias petroleiras do mundo. Uma queda abrupta, o preço do petróleo cai de um patamar de $80 para menos de $25 o barril. E no caso da Venezuela, menos de $22 o barril, porque a Venezuela produz um petróleo que é um pouco mais barato, porque é o petróleo pesado. Então esse é um fator, a queda abrupta do preço do petróleo em 2014, que só iria se recuperar no início, um pouco antes da pandemia, e depois, com o fim da pandemia, o preço do petróleo se recuperaria. Depois da guerra na Ucrânia, em 2022, ele começaria a retomar aos patamares atuais. O segundo e mais importante fator, as sanções econômicas contra a Venezuela, como eu já aqui expus, a partir da ordem executiva do presidente Barack Obama. A partir dali, a Venezuela passa a enfrentar sanções terríveis, que dificultam a venda do petróleo, que dificultam a importação de produtos e serviços, que dificultam todo o sistema de pagamentos da Venezuela, de pagamentos e de recebimentos da Venezuela. A partir daquele momento, a Venezuela passa a ser uma economia sob cerco. Se você olhar os números da Venezuela até 2013, você verá que a Venezuela era um dos países da América Latina com maior crescimento econômico. Você verá que era um dos países do mundo que mais se desenvolvia segundo o índice Gini das Nações Unidas, que identifica a desigualdade social. Era um dos países do mundo que mais reduzia a desigualdade social. Você vai ver que a Venezuela era um dos países que mais avançava em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Não é? A Venezuela era um país que crescia distribuindo renda e distribuindo riqueza, e que contava com uma fonte de ingressos, que é o petróleo, uma fonte de ingressos que permitia dar conta de programas sociais invejáveis, entre eles o programa da vivenda, o programa da habitação. Por quê? Porque a partir da apropriação pública da renda do petróleo, que antes do Chávez chegar ao governo, esse petróleo, a renda do petróleo tinha uma apropriação privada. A partir da apropriação pública da renda do petróleo, o governo pôde subir a participação dos gastos sociais sobre o orçamento de 30% para 64%. Pela primeira vez na sua história, o povo venezuelano mais pobre, as classes trabalhadoras, puderam ter algum benefício com o petróleo. E se traduziu em casas, se traduziu em acesso à educação, se traduziu em acesso à saúde. A Venezuela é um dos países, durante os primeiros 15 anos do governo Chávez, é um dos países mais premiados no mundo em termos de políticas públicas que permitiram às pessoas melhorarem de vida. As chamadas missões dos governos Chávez, que permitiram criar salário mínimo universal, pensão universal, acesso universal à saúde, acesso universal à educação. A Venezuela é estudada por muitas instituições sérias do mundo neste período como um avanço acelerado a partir de uma mudança da apropriação da renda do petróleo. Em 2014, sanções. Em 2014, queda do preço do petróleo. Muda o cenário. Então, o meu diagnóstico é muito claro e provado pelos fatos. A economia da Venezuela começa a enfrentar dificuldades mais sérias, dificuldades de extrema restrição, a partir das sanções impostas pelos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos impõem essas sanções? Porque para os Estados Unidos seria um terror que um modelo econômico como o da Venezuela desse certo.
porque isso serviria de exemplo para outros países. Porque a Venezuela, com a sua economia fortalecida, poderia impulsionar que o seu modelo servisse de exemplo para outros países. E também porque os Estados Unidos já estavam com as operações da ExxonMobil em Guiana, para extrair petróleo da Guiana. E os Estados Unidos sabiam que a extração do petróleo da Guiana estava ocorrendo em território sob controvérsia internacional, que não pertence à Guiana, não é um território disputado entre a Guiana e a Venezuela desde o final do século XIX. Também teve isso por trás da decisão de Barack Obama. Então é a partir destas sanções que a economia venezuelana começa a entrar numa situação difícil. Como qualquer país que é colocado sob sanção, como qualquer país que é colocado sob embargo econômico. A Venezuela passou a viver uma série de dificuldades cuja origem está neste embargo. Quem não dá centralidade a esse embargo, quem não consegue trazer para a narrativa o embargo praticado pelos Estados Unidos, ou está totalmente desinformado sobre a situação venezuelana, ou não está analisando de boa fé, porque este é um fator fundamental. E continua a sê-lo, porque Donald Trump, ao contrário do que diz nosso amigo Roderick, Donald Trump não sequestra Nicolás Maduro porque acha que o Nicolás Maduro está envolvido com o narcoterrorismo. Isso é conversa para boi dormir, ninguém acredita nisso. Você não acredita? Ninguém acredita nisso. Só você. Quem acredita nisso, nem a Casa Branca. Donald Trump já deixou claro que ele atacou a Venezuela por causa do petróleo. É para poder colocar as mãos nessa enorme riqueza petroleira que tem a Venezuela. A Venezuela tem as reservas certificadas, as maiores reservas certificadas de petróleo do mundo. Donald Trump diz isso claramente: estou lá pelo petróleo, eu quero que o petróleo seja controlado pelos Estados Unidos, eu não aceito que a Venezuela faça com o petróleo que lhe der na veneta, com soberania, eu quero que o petróleo da Venezuela seja controlado pelos Estados Unidos. Donald Trump já não fala mais de narcoterrorismo há semanas, somente a extrema-direita venezuelana que você representa que continua com esse discurso. O foco do contraponto, no fim, é conseguir pegar tudo que a gente interpreta como fato, cada um de nós enxerga o mundo de uma certa perspectiva, e aí sim, ir construir nossas próprias opiniões. Vocês trouxeram duas visões que podem ser complementares. Você falou sobre a má gestão e sobre a corrupção, você falou sobre as sanções internacionais. Eu vou jogar uma batata quente importante para você. Em duas perguntas, tá? Sanções, pegando o gancho do Breno, quebram países ou expõem governos fracos? E a segunda, casada com a visão dela, corrupção é causa ou consequência? Bem, vamos começar reconhecendo os fatos, porque é uma coisa simples, né? Existe corrupção na Venezuela, você tem que reconhecer que existe corrupção, né? É uma corrupção muito feia a que tem o chavismo, né? Não reconhecer isso, não reconhecer uma parte importante do problema. Porque nesse discurso, seu argumento, que é o mesmo argumento do oficialismo, na Venezuela tem que ficar de acordo, né? Como contar a história. Porque por uma parte você fala que foi um grande governo sumamente poderoso, impressionantemente inovador, mas ao mesmo tempo fala que por pequenas ações de um governo, de um império, aí então destroça tudo. Mas vocês não estavam apoiados pelo Império Russo e a China e o Irã, e na questão da multipolaridade, o sul global, e toda essa questão que criaram ao redor da Venezuela como parte de uma coisa impressionante da América do Sul, né? Então, ou é muito forte a Venezuela, ou foi um modelo impressionante, ou era um modelo sumamente fraco que não aguentou a pressão de outros países. Tem que ficar de acordo nesse sentido, né? Na parte de como vocês contam a história para as pessoas que estão vendo o fenômeno político de fora. Você que está falando o que falou, sim. Sim, eu não reduzo como você reduz a minha fala, eu não faço isso, né? E outra coisa,
Isso pela parte da corrupção e também das sanções ao mesmo tempo. Porque a questão aqui dentro da narrativa chavista é reconhecer os fatos, reconhecer as realidades. Nesse sentido, quando nós começamos a reconhecer o que o outro está falando, nós começamos a entender, de fato, o fenômeno político de forma ampla. Ampla para que as pessoas possam entender o que realmente está passando. Os Estados Unidos estão falando, nós vamos controlar o petróleo venezuelano. Sim, e o castrismo queria isso também. Né? O Castro queria isso também, controlar o petróleo venezuelano. A presença do castrismo na Venezuela, trazida pelo chavismo, é basicamente isso. É tão assim que formaram parte da questão da inteligência venezuelana, a questão do sistema de identificação. Você está rindo, mas é verdade. É que é mentira, você mente muito. Verdade. E a questão da seleção, do sistema eleitoral. Né? E você menciona a questão da Guiana, que os Estados Unidos querem a Guiana, mas a entrega do Essequibo para a Guiana foi feita pelo chavismo. Né? A perda da Guiana foi feita pelo chavismo, de fato. Porque nessa conversa da ameaça e da eleição, todos os dias que estão exercendo a soberania lá é Guiana, não é a Venezuela. E o chavismo não tem aí 15 dias governando, tem 26 anos. Né? E você somente tem que buscar as falas do Chávez, tem que buscar as falas de Fidel Castro a respeito, tem que ir à política internacional do governo, do Chávez sendo o Maduro chanceler e logo Maduro sendo agora, até que foi presidente, como foi o tratamento com a Guiana. Nunca fez uma política para exercer a soberania lá e para defender os interesses nacionais da Venezuela. Então, começar com a questão de Guiana para tentar levantar uma bandeira nacionalista não dá certo nesse sentido, porque os fatos aí o demonstram, né? E, nesse sentido, a Venezuela, sim, tem uma como vou usar a fala que eles usam, né? A diplomacia de paz bolivariana, né? Se é a grande diplomacia do mundo, por que no momento que as pressões estavam começando dos Estados Unidos na questão das sanções e tudo isso, por que não começaram realmente um diálogo com os Estados Unidos para parar essa questão? Se essa diplomacia era tão poderosa na Venezuela, né? Porque poderiam ter chegado a um acordo e não chegaram no momento que chegaram hoje, né? Tem narcotráfico na Venezuela, tem mineração ilegal, tem contrabando disso na fronteira com o Brasil e na fronteira com a Colômbia. Tem presença da narcoguerrilha colombiana tomando controle soberano da fronteira com a Venezuela. Por isso o professor Tarazona, quem argumentou, demonstrou com foto, vídeo e argumento toda essa realidade, está preso hoje como preso político. Essa é uma realidade. É importante que o senhor também reconheça isso como parte das causas do que está acontecendo no fenômeno político. Quando você pergunta quem destruiu a Venezuela, é um coquetel que reúne todas essas causas, né? Vai além de uma terrível gestão do governo. Foi praticamente proposital. Além disso, a política da violência, tem uma população que não gosta disso, que vai reagir, obviamente, por causa da situação, fazem que a situação política do país transite hacia o caos, né? Por isso, voltando à realidade, vendo que isso foi o que aconteceu, não foi uma coisa da extrema-direita que saiu para a rua ser violenta, a extrema-direita que você chama, o povo venezuelano saiu reagindo dessa realidade. O principal agora é ver os fatos de uma forma na qual todo mundo possa falar, vamos parar aqui, você deixa de ser violento, vamos ter vontade de dialogar e a partir daí nós vamos ver como nós podemos recuperar o diálogo em um sistema político na qual nós, sem violência, em democracia, vocês respeitando a maioria da população, a vontade popular, assim possamos transitar hacia uma nova realidade. Porque se continua o chavismo mantendo-se no poder, entregando tudo o que os Estados Unidos quiserem para ele somente ficar no poder, também não vai dar certo, né? E vai chegar um momento que você vai ficar em conta dessa situação, porque não vai poder falar de soberania. E não dá para depois querer comparar o fenômeno político brasileiro com o venezuelano, porque realmente é uma coisa totalmente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, por isso, sim, quem destruiu o país foi o chavismo, um setor da oposição que convive com esse chavismo a partir de seus privilégios e que, obviamente, deixa a população sem representação dos seus anelos, de seus anseios e do que querem como destino.